A paz do Senhor aos irmãos. Quero aqui mais uma vez dar início a mais uma lição, a terminar, aliás, essa lição que está que é a nossa lição de número 7, a promessa de um coração novo. Oh, glória! O terceiro tópico dessa lição é promessa para o coração. Então, antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração inicial para que Deus esteja à frente de tudo e dessa lição, que não venha sair nada do meu coração, mas tudo aquilo que Deus tem passado para mim, para passar para vocês. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te apresento essa lição, me ajuda a falar para o teu povo aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós venha fazer e realizar. Usa-me como instrumento da tua obra nessa aula de hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá. A terceira parte dessa lição é promessa para o coração. O 1.1 vai dizer, um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus, por meio de seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventurança. Isto é, um estado de felicidade para quem manifesta a virtude do reino de Deus. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios lemos, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Neemias 8:10. O que a gente vai fazer, o que a gente está vendo aqui? Todos aqueles que têm alegria no coração, ele vai viver melhor. Ah, pastor, então quer dizer que a partir do momento que eu tenho alegria no meu coração, eu não vou ficar doente? Não, não é querer falar que você não vai ficar doente, não vai ter problemas. Sim, nós ficamos doentes, nós temos problemas, porque como já foi dito no início dessa lição, que nós ainda não temos o corpo glorificado. Nós ainda temos um corpo corruptível, um corpo com falhas, que adquirimos no pecado inicial com Adão e Eva lá no Éden. Mas quando nós encontramos essa alegria e permitimos que essa alegria nos contagie, nós contagiamos outras pessoas que estão ao nosso lado. Eu tive um pastor Paulo Raposo, que nos deixou há algum tempo, mas ele sempre falava o seguinte: o crente não pode ter cara de advogado de polícia, de delegado de polícia. Como é o crente com cara de delegado de polícia? Aquele crente que só fica com a cara emburrada, de braço cruzado, sentado, olhando de cara feia para um lado e para o outro. Não. O crente tem que ter um sorriso no rosto. Sim. Quanto mais nós sorrimos, mesmo às vezes passando por alguma dificuldade, mais contagiamos quem está à nossa volta. Por quê? Porque nós estamos provando e mostrando para as pessoas que mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das lutas, Jesus é a nossa alegria. Não é o dinheiro, não é um passeio, não é um carro, não é uma casa. Claro que todos nós queremos ter casas boas, queremos viajar, ter uma boa condição. Mas a nossa verdadeira alegria não vem das coisas materiais, dos bens materiais, mas sim vem do Senhor. Quando essa alegria nos contagia, é como aquilo a palavra de Deus fala:
Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Então essas coisas serão acrescentadas em nossa vida. É difícil, eu sei que é difícil. Às vezes a gente está precisando de algo e buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Porque a gente vê a nossa necessidade, olha, mas quando a gente pensa, opa, calma aí. Deus supre a nossa necessidade. Então Ele é a nossa alegria. Ponto 2 dessa lição. Um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança nos não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos 5,5. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daquele que tem o Espírito Santo. E por isso o coração transformado. Por isso o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. É a paz de Deus, para a qual também foste chamado. Em um corpo domine em vosso coração, e sede agradecido. Colossenses 3, 14, 15. O que quer dizer aqui? Quando o nosso coração está cheio de amor, não é dizer que nós somos bobos. Não é isso. Que nós aceitamos o que as pessoas fazem de ruim para nós. Não é isso. Isso são coisas que as pessoas inventam. Mas nós iremos tratar esses assuntos com mais amor. Como assim tratar com mais amor? Quando nós não temos o amor de Cristo no nosso coração e alguém faz algo contra a nossa vida, nos perturba, nos ameaça, nos incomoda, nós queremos resolver logo com as nossas mãos. Mas quando temos o amor de Cristo, essa vontade até bate no nosso coração. Mas o amor de Cristo não permite que a gente faça. Quem não tem o amor de Cristo até vai fazer ou tentar fazer. Porque é pagar na mesma moeda. Ou chumbo trocado não dói. Só que isso dói. Pagar na mesma moeda dói. Porque a vingança não é nossa. A vingança vem do Senhor. E a Bíblia vai nos ensinar que mesmo a vingança vindo do Senhor, não devemos nos alegrar com o ímpio quando toma o seu castigo, quando recebe aquilo que Deus deu para ele, a vingança. Porque a palavra de Deus diz que Deus não se alegra quando morre um ímpio. Porque, na verdade, Deus mandou Jesus para a terra para um plano de salvação, para salvar a todos. Eu sei que é chato quando alguém nos faz alguma maldade, nos ameaça, nos machuca. A vontade realmente é de contribuir, de agir de forma diferente. Mas o amor de Deus entra no nosso coração e não permite. Às vezes a nossa oração vai ser: Senhor, que faça isso, isso e isso. É bom a gente até orar assim. Por quê? Porque tira aquela mágoa, tira aquele peso. Mas que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Porque a nossa vontade, às vezes, é resolver com as nossas próprias mãos. Mas não tem que ser com as nossas mãos. É deixar na mão do Senhor. Porque eu creio que Ele vai resolver. Amém? Ponto 3. O penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus,
o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios 1, 21, 22. Aqui esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Quando Jesus foi embora, subiu aos céus, ele falou o seguinte, que deixaria alguém para nos ajudar na nossa caminhada. Esse alguém é a pessoa do Espírito Santo, que nos ajuda todos os dias a caminhar. Porque sem ele, não conseguiríamos fazer a obra do Senhor. Sem ele, não conseguiríamos perdoar aqueles que nos ofendeu. Aqueles que nos ofendem. Não conseguiríamos perdoar aquele que nos faz a maldade. Mas graças ao Espírito Santo, nós conseguimos fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque é Ele que nos dá força, sabedoria para praticar a obra do Senhor com excelência. É Ele que renova o nosso coração todos os dias. Nos ajuda para que a gente possa perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram. Porque não é fácil alguém fazer um mal contra nós e a gente falar assim, eu te perdoo. Isso é trabalhado todos os dias. Temos que trabalhar todos os dias isso, para que Deus entre no nosso coração e a gente possa perdoar realmente aqueles que nos têm ferido. Amém? Conclusão. Nesta lição, estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração. Prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme as suas ações. Amém. Quero agradecer a todos que entraram e assistiram essa live, aqueles que ainda estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir na rede social. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, oremos para terminar essa live e agradeço a todos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, toma cada um em tuas mãos, faça a sua vontade, seu querer, e que o Senhor conceda a sua paz para cada um de nós. Obrigado por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de nós. E nos dê a sua paz para que a gente possa ter um ótimo dia debaixo de suas mãos fortes e poderosas.